Lucas Carvalho, boa noite a todos. Eu ensino dentistas a tratar DTM com segurança. Então, o tema da nossa live de hoje é os casos complexos. Tiram o seu sono? O que a gente tem de casos complexos hoje no consultório? Então, hoje eu vou falar um pouquinho da parte dos casos complexos aí dentro tanto da odontologia de uma maneira geral e focando na disfunção temporomandibular. E quando você pensa em casos simples e complexos, o que tira o sono do dentista? A gente fez uma pesquisa recente com alguns alunos que se inscreveram no evento que nós fizemos, e dos desejos dos dentistas, uma coisa curiosa, era poder saber diagnosticar de uma forma correta, certeira, e conseguir dormir tranquilo, sabendo que fez um bom trabalho, sabendo que desenvolveu um bom serviço e prestou um bom trabalho para aquele paciente. E a gente sabe que existem casos realmente que tiram o sono do dentista, casos assim mais complexos, e o diagnóstico não é uma tarefa tão simples. A gente conversa com profissionais que atendem muito tratamento de urgência, quanto alguns endodontistas, amigos nossos, e normalmente o paciente, quando chega para a gente, na maioria das vezes, ele chega com uma dor difusa, ele chega com um problema não muito localizado, e então existe um grau de dificuldade em você realmente saber identificar a causa do problema, saber identificar o que está causando o problema daquele seu paciente. E esses casos complexos, eles estão envolvidos nessas situações em que você não consegue identificar o que o paciente está tendo. Em algumas situações, você já fez alguns procedimentos invasivos e não conseguiu solucionar, na maioria das vezes, a dor daquele seu paciente, ou o som articular, ou até casos assim de reabilitação protética, ortodôntica. Casos complexos, na verdade, de uma maneira geral. O caso simples é aquele caso que chega para você, por exemplo, o paciente chega com a dor, é uma pulpite, você faz o acesso endodôntico, resolve a dor do paciente, fez o tratamento endodôntico, finalizou, restaurou, acabou. O paciente não tem mais dor. O paciente chega com uma DTM muscular ou articular, você faz aquele tratamento bem pontual e resolve numa primeira consulta, ou no máximo em 2 semanas. Então, são tratamentos mais simples, que o paciente tem um envolvimento de uma dor mais voltada para uma dor aguda e não uma dor crônica. A dor crônica, como falado em lives anteriores e outros cursos que a gente tem ministrado aí, para quem não sabe, entrou agora, o paciente que tem dor crônica, ele tem uma dor por mais de 3 meses. Então, é uma dor que o sistema nervoso central do paciente ele já está sensibilizado e o paciente já tem alterações fortes nessa parte sensitiva e o paciente começa a ter um limiar de dor diminuído. Então, o paciente ele fica mais sensível à dor. Isso pensando em dor. E situações de casos simples é quando você pensa em alterações articulares, como, por exemplo, deslocamento de disco com redução, que você faz aí um tratamento bem conservador, um exercício terapêutico, às vezes um dispositivo interoclusal, e o paciente, no primeiro momento, você já consegue solucionar o caso do paciente. Agora, o que aparece para a gente, na maioria das vezes, são os casos complexos. Por quê? Porque os casos mais simples, a maioria dos dentistas sabem tratar, ou boa parte deles, pelo menos os dentistas que trabalham com DTM e dor orofacial. Agora, os casos que chegam para a gente, que são casos mais complexos, são casos que o paciente já passou por otorrino, já passou por neuro, já passou, às vezes, por outros profissionais da área odontológica, e já chega com um quadro crônico de dor. Então, já é, na maioria das vezes, um paciente comprometido emocionalmente. Então, esse paciente, a tarefa para você conseguir ter um sucesso, ela se torna um pouco mais difícil. Então, nessas situações, o que normalmente a gente faz? Faz toda aquela abordagem, como a gente tem falado, você traça um roteiro de tomada de história do paciente para você saber identificar possa estar causando aquele problema no paciente ou a dor. Então, nessas situações de problemas mais complexos, principalmente quando é relacionado à disfunção temporomandibular, você tem uma situação, por exemplo, de um paciente que tem uma dor aí há 30 anos. Então, vamos dar um exemplo aqui de um caso recente nosso. Inclusive, a aluna que estava convidada, ela ia até falar um pouco de alguns desses casos que ela tratou.
Então, um paciente com 30 anos de dor, paciente que já passou por neurologista, já passou por fisioterapeuta, dentista e neurologista. E o paciente, a gente investigou muito o paciente ele tem uma migrânia, que é uma cefaleia primária, ele tem uma enxaqueca, e esse paciente também tem a DTM. Quando você tem duas doenças atuando no mesmo indivíduo ao mesmo tempo, ou seja, você tem duas comorbidades, o paciente ele tem um limiar de dor mais baixo, então ele fica mais sensível à dor, ele já tem uma sensibilização central aumentada. Então, esse indivíduo é o indivíduo que você precisa controlar, o ideal, os dois problemas dele. Porém, se você controla um dos problemas que diz respeito à odontologia, no caso da disfunção temporomandibular, você consegue diminuir os episódios de crise dessa cefaleia primária desse paciente. A gente já vem falando isso em algumas situações para os alunos. Nessas situações, agora, como diagnosticar uma cefaleia primária, que é a complexidade, porque não é qualquer profissional que consegue. Por isso que dentro da nossa metodologia, a gente tem toda a parte de diagnóstico diferencial das dores orofaciais. E dentro dessa metodologia, nesse diagnóstico diferencial, você consegue identificar se o paciente tem a DTM e tem outras comorbidades. Ou se o paciente não tem a DTM, tem, por exemplo, outras alterações, tipo odontalgia atípica, ou uma dor facial idiopática persistente, que são problemas, são doenças que o paciente adquire ao longo da vida, que às vezes podem simular ou ser muito parecido realmente com a disfunção temporomandibular. Dentro desses casos complexos, só para a gente completar o raciocínio da complexidade dentro da disfunção temporomandibular, quando aparece e como diagnosticar e como você ter um domínio em conduzir esses tipos de tratamentos, é você, em situações que você pega um paciente com deslocamento de disco sem redução. O paciente ele tinha o deslocamento de disco com redução, ele tinha aquele som articular de estalo na abertura e no fechamento de boca. Com o passar dos anos, aquele deslocamento de disco que era com redução, ou seja, ele reduzia durante o início ou o final da abertura de boca, aquele disco articular, ele passou a ficar totalmente anteriorizado. Em algum momento, por ele estar muito anteriorizado, o paciente foi abrir a boca e a cabeça da mandíbula bateu naquela estrutura do disco articular e não conseguiu fazer o movimento de abertura de boca. Nessas situações, seria uma situação parecida, que tem um modelinho aqui, estou no consultório ainda, uma situação parecida com essa. O paciente quer abrir a boca e nessa região aqui, ó, da fossa mandibular, tá, que é um acrílico, diferente daquele que eu estava usando ontem. Então, nessa direção aqui, o disco está anteriorizado e você, quando abre a boca, ele sai da fossa mandibular, vem para a região, querendo já tocar na região de eminência, e ele toca no disco, faz o som de estalido e faz o movimento de abertura e volta para o fechamento de boca. Em algum momento o disco deslocou totalmente, o que aconteceu? A cabeça da mandíbula tocou aqui no disco articular e ele não conseguiu mais abrir a boca. Então, nessa situação, o disco deslocou e não houve mais a redução. Então, é um subtipo de DTM chamado deslocamento de disco sem redução. É um dos casos que, boa parte das vezes, ele é um caso mais complexo de se tratar. Porque o disco, uma vez deslocado, ele não volta mais para a posição. Essa história de fazer recaptura de disco, de fazer cirurgia para recapturar disco, isso são estratégias de tratamento que já caíram por terra, segundo as pesquisas científicas atuais dentro da odontologia. Então, o que se tem feito em situações como essa? Tratamentos minimamente invasivos. Você inicia buscando fazer, em algumas situações, manobra. Existe uma manobra chamada manobra de Farrar, que quando o disco está deslocado para anterior, você tenta fazer a manobra para trazer a cabeça da mandíbula para anterior para o paciente, pelo menos voltar a conseguir abrir e fechar a boca, porque esse paciente que tem esse deslocamento de disco sem redução, ou seja, que o disco está anteriorizado, esse paciente, no início do problema, ele tem um travamento de boca, que é chamado travamento de boca fechado, ou seja, o paciente não consegue abrir a boca totalmente, ou seja, ele não tem uma abertura
maior do que 40 milímetros, o padrão de abertura são 40 milímetros. E numa situação como essa, você tem essa situação de utilizar, de abrir mão da manobra de Farrar e, ao mesmo tempo, fazer laser terapia. Você pode abrir mão em algumas situações de fazer, em casos mais graves, mais agressivos, pensar numa artrocentese, pensar numa viscosuplementação, pensar em exercício terapêutico, manobra em parcerias com o fisioterapeuta para te auxiliar na devolução da biomecânica mandibular para aquele paciente. Então, são estratégias que você adota de acordo com o grau de dificuldade que você encontra. Outra situação que a gente acaba vendo como um certo grau de dificuldade nas dores de origem articular, por exemplo, são os problemas degenerativos na cabeça da mandíbula. O paciente que tem uma degeneração na cabeça da mandíbula, em decorrência da diminuição ali, da viscosidade, você tem uma destruição na cortical da cabeça da mandíbula, você tem a degeneração, você tem o processo inflamatório, e naquela situação o paciente começa a apresentar um som articular na forma de crepitação. Esse som na forma de crepitação é aquele som que o paciente relata que tem um som que parece que tem uma areia dentro do ouvido dele, na articulação temporomandibular dele. Em situações como essa, às vezes o paciente tem essa doença degenerativa, que pode ser ou osteoartrose ou osteoartrite. O paciente também, em algumas situações, tem limitação da abertura de boca. O paciente tem dor, então ele tem uma dor articular, a maioria das vezes ele tem uma artralgia, que é a dor articular associada ao movimento mandibular, de abertura e fechamento de boca. Então, são situações que a gente se depara no dia a dia com pacientes que têm disfunção temporomandibular, principalmente essas DTMs articulares mais complexas, em que você precisa ter um arsenal terapêutico maior. Você precisa saber como você vai se comportar diante de uma situação como essa. Então, você pega uma estrutura da cabeça da mandíbula muito destruída, ou seja, uma degeneração muito grande, e você precisa colocar alguma coisa dentro da articulação para, pelo menos, estabilizar aquele processo degenerativo. E numa situação como essa, uma das terapias utilizadas é a lavagem articular. Então, você faz uma lavagem articular para quê? Para remover todos aqueles depósitos de células já deterioradas, de células destruídas por essa degeneração que a cabeça da mandíbula acaba tendo em algumas situações. Então, você precisa colocar uma substância dentro da articulação temporomandibular que melhora a lubrificação dela, que devolve a mobilidade mandibular, que o fato do paciente ter essa limitação de abertura de boca, em decorrência disso, ele tem uma diminuição na viscosidade do líquido sinovial, que é o líquido que está presente dentro da articulação temporomandibular. Além disso, esse paciente, ele tem uma diminuição dessa viscosidade, ele tem menos lubrificação, menos nutrientes dentro da ATM, e o que acontece? Ele não consegue fazer todo esse movimento de abertura e fechamento de boca, começa a ter essas limitações. Isso em decorrência da degeneração. Então, uma substância que está presente dentro da articulação temporomandibular, que está ali junto com o líquido sinovial, é o hialurônato de sódio. E ele é um material próprio da articulação temporomandibular. Por isso que quando vocês ouvem falar que se coloca um produto dentro da articulação, o nome do procedimento é chamado viscosuplementação, ou seja, você coloca um produto sintético dentro da articulação temporomandibular, mas é um produto que faz parte da articulação temporomandibular, que é o hialurônato de sódio. Para quê? Para ele estabilizar esse processo degenerativo. E ele melhora a viscosidade, melhora a chegada dos nutrientes dentro da articulação temporomandibular e realmente você começa a observar a formação da cortical ao redor da cabeça da mandíbula e estabiliza toda essa destruição óssea. Então, aquele processo inflamatório, ele foi estabilizado. Normalmente, a viscosuplementação, a título de curiosidade, você tem um protocolo aí, citado pela literatura científica, de 4 aplicações mensais, mínimo 30 dias, o intervalo entre uma aplicação e outra.
e você tem uma diferença de concentração nesse hialuronato de sódio, que pode ser de 0,5%, pode ser de 1% ou pode ser de 2%. Depende do grau de destruição que você encontre dentro da articulação temporomandibular, depende do grau de limitação de abertura de boca associado a essa destruição, ou seja, a essa degeneração óssea. Então, pessoal, essas situações de casos mais complexos dentro da disfunção temporomandibular é o que a gente acaba convivendo no dia a dia. Deslocamento de disco sem redução, como eu falei, paciente com limitação de abertura de boca, paciente com dor, paciente com esses sons articulares mais grosseiros, que são sons na forma de crepitação, paciente com dor crônica, com dor de cabeça, que é a cefaleia atribuída a DTM, há mais de 3 meses, na maioria das vezes, pacientes procuram a gente com 5, 10 anos de dor, e é uma dor que às vezes é moderada, então o paciente demora a procurar atendimento, é uma dor que é aquela dor suportável, que ele com analgésico periférico ele consegue conviver com ela. E uma coisa interessante, até para vocês passarem para os pacientes de vocês, que quando você começa a utilizar qualquer tipo de analgésico de ação periférica, como esses que a gente utiliza no dia a dia, você pode viciar o seu paciente. Então, existem estudos que mostram que se você usar... A internet deu uma caída de novo. Existem estudos que se você usar analgésicos de ação periférica por mais de 20 dias, você começa a causar uma dependência no seu paciente. E essa dependência, quando você remove o analgésico, o paciente tem a dor pela falta do medicamento. Então, deve-se ter um certo cuidado nessa prescrição contínua e nesse uso indiscriminado de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente. Então, esses cuidados é importante, tanto o profissional quanto o paciente estarem cientes disso. Então, o paciente, normalmente, quando chega para a gente numa situação, ele já chega muito comprometido. Ele já chega dependente de algum tipo de medicamento, e na maioria das vezes, medicamento, como eu falei, de ação periférica. E esses pacientes, na verdade, quando chega numa situação muito crônica, você acaba precisando, em algumas situações mais graves, de medicamentos que atuam não a nível periférico, mas a nível de sistema nervoso central. Então, dores crônicas, pacientes deprimidos, pacientes muito comprometidos emocionalmente, que têm a dor crônica, a gente sempre tenta tratamentos minimamente invasivos, mas num segundo momento existe a possibilidade, em algumas situações, você precisar abrir mão, e o dentista pode prescrever esse tipo de medicamento, desde que ele tenha habilidade e conhecimento suficiente para prescrever esse tipo de medicamento que atua a nível do sistema nervoso central e controla essa dor crônica desses pacientes. Então, a gente tem alguns medicamentos muito utilizados aí na literatura, não vem ao caso eu citar agora, mas é importante a gente estar sempre ciente que esses casos mais complexos, principalmente de dor crônica, a gente acaba se deparando com situações como essa. E existe caso também de paciente que tem aqueles sons articulares na forma de estalido, na forma de clique, em que o problema acaba se agravando, acaba se cronificando e aumentando ao longo da vida, e o paciente fica perdido, não sabe quem procurar, ele fala que aquilo incomoda ele socialmente, e você tem alternativas também minimamente invasivas para minimizar uma situação como essa do paciente. E não levar um paciente como esse para uma mesa de cirurgia, para fazer procedimento de, por exemplo, discopexia. O que é discopexia? Discopexia é como se você fizesse uma cirurgia da articulação temporomandibular e pegasse o disco articular e amarrasse ele na cabeça da mandíbula, para você não ter mais aquele deslocamento. Assim, de forma grosseira, a discopexia é isso. Então, discopexia, artroscopia, são procedimentos que são feitos em nível hospitalar, pacientes totalmente sedados. Então, não é o que a gente indica dentro dos tratamentos para DTM, mesmo sendo casos mais complexos. Tá bom, pessoal? Uma boa noite aí, bom descanso a todos e fiquem com Deus aí.